Olá, meu nome é Arnaldo Correia e esse é o canal da Artia. A semana foi encurtada pelo feriado de 4 de julho nos Estados Unidos, comemorado nesta sexta-feira. O primeiro vencimento negociado na Bolsa de Nova York, agora o contrato outubro de 2020, encerrou a quinta-feira a 12,24 centavos de dólar por libra-peso, uma elevação de 14 dólares por tonelada em relação ao fechamento da semana passada. Todos os demais meses ao longo da curva de preços que se estende até 2023 fecharam em território positivo, com variações entre 5 e 14 dólares por tonelada na semana. O desempenho das commodities na semana foi positivo. Gasolina, milho, etanol em Chicago, café, algodão e açúcar fecharam com valorização acima de 5%. Petróleo WTI e Brent muito próximos disso. No Brasil, o real fechou a 5,36 na quinta-feira, acumulando uma queda de 2,3% na semana. O cenário político nacional não teve nenhum sobressalto que afetasse o dólar, o que prova que Bolsonaro, calado, é um poeta e traz inenarrável benefício ao país. Ninguém espera, infelizmente, que essa situação de mudez temporária permaneça por um longo período, pois muita nuvem carregada ainda deve atingir o Palácio do Planalto e, consequentemente, afetar a cotação do dólar em relação ao real. A entrega de açúcar físico na expiração do contrato futuro de julho de 2020, ocorrido na segunda-feira passada, foi exatamente o que a gente esperava dela, ou seja, um não evento. Pouco mais de 250 mil toneladas de açúcar foram entregues do Centro-Sul. Entramos agora numa segunda metade do ano caminhando na corda bamba com demasiado cuidado. O relatório recém-publicado do Fundo Monetário Internacional observa que estamos numa crise como nenhuma outra na história e cuja recuperação será extenuante e incerta. O enxugamento de postos de trabalho ao redor do mundo, convertidos em número de horas trabalhadas, equivale, segundo o mesmo relatório do FMI, a uma perda de 300 milhões de postos de trabalho de tempo integral. É uma tristeza. O efeito dominó que esse estado de coisas deve provocar no consumo mundial será sentido nos próximos meses. Ainda não conseguimos dimensionar o tamanho dessa onda. Como dissemos aqui na semana anterior, o FMI tem uma visão muito mais pessimista do que a maioria dos economistas. Ou será que é realista? O fato é que o consumo de açúcar cai em todo o mundo, alimentos industrializados, bebidas e refrigerantes, enquanto os estoques vão se acumulando. Os bloqueios e distanciamentos persistem e no nosso mercado o prêmio de branco obviamente despenca. Ora, se o prêmio cai, a margem das refinarias encolhe e a demanda por açúcar bruto evapora. Alguma surpresa? Nenhuma. E os combustíveis vão pelo mesmo caminho. As usinas, no entanto, têm feito muito bem a lição de casa, se antecipando e fixando preços. Em 10 anos de acompanhamento que a Artia faz das fixações de preços das usinas para exportação de açúcar, usando a Bolsa de Nova York, esta é a primeira vez que temos uma situação de razoável volume já fixado para a safra seguinte. Ou seja, as usinas fixando preços de açúcar em Nova York com mais de 12 meses de antecipação. Uma coisa rara. As usinas estão muito mais conscientes da necessidade de se ter uma gestão de risco focada no resultado e têm se dedicado disciplinarmente à sua execução. Até 31 de maio, pelos nossos últimos dados, um total de 3,3 milhões de toneladas de açúcar estavam fixadas para a safra 2021-2022, ao preço médio de 12,10 centavos de dólar por libra-peso, o que dá aproximadamente R$ 1.456 por tonelada FOB Santos, incluindo aí a polarização. Boa parte do volume fixado ocorreu na aceleração da desvalorização do real em relação ao dólar, portanto, nos meses de abril e maio principalmente, justamente quando as cotações em Nova York despencavam em centavos de dólar por libra-peso. O que temos que acompanhar nesse trimestre que se inicia é o preço do petróleo no mercado internacional, que deverá ter enorme dificuldade em ficar acima dos 45 dólares por barril pela retração do PIB mundial, bem como o comportamento efetivo do consumo. Também vamos assistir nesse período, em vista do início da campanha para a reeleição de Trump, nas eleições de novembro, um endurecimento no discurso do presidente americano contra um inimigo comum
em linha com o pensamento de grande parte do seu eleitorado, a China. Dessa forma, não devemos descartar uma troca de acusações e uma sensível piora nas relações entre os dois países e, consequentemente, o aumento da instabilidade nos mercados de commodities e de risco. Com o pragmatismo que preferimos tratar as coisas, acreditamos que não existe no momento perspectiva positiva para o consumo de açúcar e combustível no mundo. Sim, estamos soando aqui como um disco quebrado, sempre repetindo as mesmas coisas. E o ritmo de moagem de cana no Centro-Sul está bastante acelerado, o que parece bastante óbvio concluir que quem vender ou fixar antes o açúcar vai ter melhor resultado. Nossa opinião é de que vamos chegar ao final da safra com um estoque de passagem de açúcar relativamente elevado. Como as usinas optaram por maximizar a produção de açúcar esse ano, é razoável assumir que poderemos ter dificuldade na disponibilidade de etanol no final da safra. Mas deixar de fixar ou produzir açúcar agora, objetivando ganhar com uma eventual valorização do etanol no final do ano, não faz nenhum sentido econômico, pois o mercado de etanol precisaria subir pelo menos 250 pontos para empatar com o açúcar neste momento. Por mais paradoxal que possa parecer, apesar de muitos analistas estimarem uma produção máxima de açúcar no Centro-Sul, há concordância de que pode faltar etanol. Mas ninguém quer produzir etanol porque precisa de dinheiro agora e o açúcar liquida melhor. Os consumidores industriais deverão empurrar com a barriga a compra de açúcar. Não temem falta do produto e sabem que o consumo está à deriva. Por que ter pressa? É melhor deixar essa compra para mais adiante. De qualquer forma, um mercado com tantas incógnitas e um prato cheio para aqueles que gostam de buscar operações que contemplem o inesperado é um cenário em que pequenos sinizinhos negros começam suavemente a bicar as cascas do ovo em que se encontram para alçar seus primeiros voos pegando os incautos de calça curta. Um bom final de semana a todos e estou à disposição de vocês. Um abraço.